3 mulheres, 3 histórias públicas e 3 convites para nós olharmos para dentro. Virginia Fonseca, Liz Wizard e Hailey Bieber passaram nos últimos dias momentos que qualquer mulher ou homem podem viver. Um término, uma traição e uma frase que machuca mais do que parece. Hoje o que eu quero te trazer aqui não é fofoca, pode olhar todo o meu canal, eu raramente falo alguma coisa disso, mas sim, eu quero trazer essas histórias como reflexões, ensinamentos para a sua vida. Que nós podemos aprender com todas essas histórias que estiveram por aí esses dias. Esse vídeo é uma conversa de alma para alma, de coração para coração, sobre o que se esconde atrás dos bastidores aparentemente brilhantes e sobre cada um de nós, como nós podemos nos reconquistar. Virginia Fonseca, se você não conhece, é mãe, empresária, influenciadora e ela tem uma base de fãs bem grande, mas também uma base de haters e não simpatizantes. Recentemente, ela anunciou o fim do casamento dela, que ao lado de fora parecia ser perfeito, mas isso pode trazer uma grande reflexão para a nossa vida. E por dentro, como que estão as coisas? Quantas vezes a gente insiste em algo porque parece bonito, porque todo mundo acha que é ideal? Se tem uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, é sobre a coragem de sair de um relacionamento que é saudável, ou aparentemente saudável. Veja, não tô falando aqui de algo perfeito, tá? Mas algo que tem o potencial de ser saudável e que ambos estão crescendo e amadurecendo apesar dos erros e falhas. Durante a minha pesquisa, algo me chamou a atenção. No programa de Virginia, ela comentou que em uma festa de família, ela ouviu um cala a boca do marido, o Zé Felipe, né? Depois disso, eles ficaram 5 dias sem conversar direito e pelo jeito ela mandou ele dormir no sofá. Eu não acho que esse seja o motivo do término, mas isso revela algo muito profundo pra gente. Às vezes, num relacionamento saudável, tem um desgaste. Esse desgaste ele pode estar até silencioso. Em alguns momentos foram perdendo aquela conexão e pode ser que eles tiveram também um afastamento emocional. Esses pequenos desgastes do dia a dia pode sim ir rompendo com um relacionamento amoroso. Isso não significa necessariamente que acabou o amor. Ela, nos seus stories, contou que foi uma decisão mútua. Inclusive o Zé Felipe estava lá do lado. Um acordo de respeito para encerrar com carinho aquilo que foi tão bonito e que eles construíram juntos, né? Uma família. E agora, vamos refletir na nossa vida. Se já é desafiador, às vezes, terminar um relacionamento tóxico, ruim, onde a gente já sabe que a pessoa não nos faz bem e às vezes fica difícil sair, imagina um relacionamento que aparentemente é saudável, que tanto fora quanto dentro também é saudável, onde a pessoa te quer ver bem, a pessoa tá do seu lado, te apoia, é seu companheiro ou companheira. Então você consegue concordar comigo que é difícil e às vezes até mais quando existe amor, carinho, respeito. E não tô falando aqui de relacionamento perfeito, mas quando você sabe que a pessoa é boa, mas quando você, e só você sabe o que passa no seu íntimo, entende que ali não existe mais um relacionamento amoroso, exige coragem para conseguir não se trair. Quando eu vi essa notícia, eu tava lendo os comentários, alguns como, tá na hora de fazer terapia em casal, para com essa bobagem, fala que é mentira, volta com ele. E nesse momento, tudo que o casal precisa é manter o amor próprio, porque se eles cultivarem o amor próprio, eles vão conseguir decidir por eles mesmos se eles querem continuar esse relacionamento ou não. Porque parece que ninguém entende porque a gente termina um relacionamento aparentemente saudável. Mas quem errou? Quem traiu? Quem começou a errar primeiro? Quem falou merda, hein? E aí vem a parte mais importante. E os meus sentimentos? E os meus valores? Tá, beleza, tá saudável, ele é legal, ele é simpático, ele é fofo, ele erra e pede desculpas e ele melhora. Mas e se eu não estiver sentindo essa conexão mais? Será que vale a pena tentar? E até quando eu vou tentar? Eu acredito que os dois estiveram com esses questionamentos ultimamente. Nenhum relacionamento termina tão do nada assim.
Provavelmente ela foi conversando com ele, ou ele foi conversando com ela, ou em algum momento ela já estava pensando sobre aquilo até que eles chegaram nesse acordo e conversaram. A verdade é que o amor verdadeiro, tanto no relacionamento amoroso quanto no amor próprio, exige uma verdade com nós mesmas. Então, se você busca alguém que é sincero, que é honesto, que você busque alguém que é honesto, principalmente com ele mesmo ou com ela mesma, porque aí vai ficar muito mais fácil de vocês construírem algo de verdade. Porque, sim, imagina, com tudo isso que ela posta na rede social, com todos esses comentários, será que em nenhum momento passou pela cabeça dela: ai, deixa eu aguentar mais um pouquinho, vamos ver se vai dar certo desse jeito, deixa eu tentar mais um pouco ali, mais um pouco aqui, ai, mas será que precisa terminar mesmo? E se isso passou pela cabeça dela, imagina na sua, que talvez você tenha a pressão um pouco dos seus pais ali, dos seus amigos aqui, mas a verdade é que você vai ter que aprender a se ouvir no meio do caminho. Como a pessoa que está ao seu lado também vai ter que aprender a ouvir ela mesma. A reflexão que eu quero deixar nessa história aqui é que o fim pode ser uma reconexão, a descoberta de uma nova mulher, de um novo homem, e vocês não precisam terminar só quando acaba o amor. Vocês podem terminar com respeito, sem atacar um ao outro, porque às vezes a gente sabe como a rotina fica desgastante. E o amor, ele deveria incluir carinho, respeito, companheirismo, conversa, comunicação. E se no meio dessa comunicação vocês estão percebendo que estão ficando muito irritados um com o outro, que não estão sendo totalmente verdadeiros e sinceros nem consigo mesmos, às vezes é melhor terminar. E uma coisa que eu vi na internet foram várias pessoas falando do casamento em si, né? Como as pessoas hoje em dia elas não se mantêm firme ali para tentar salvar o casamento. Eu aposto que esses dois fizeram o melhor que eles podiam fazer. Dadas as circunstâncias que eles vivem, dados os traumas e momentos de vidas que eles carregam e toda a história e bagagem que tanto eu quanto você nunca vamos entender, porque já é difícil nós entendermos as nossas próprias bagagens. Como é que a gente vai querer definir direitinho da outra pessoa? Não se trata de quem errou, se trata de quem agora escolhe se ouvir. E isso é um ato de coragem. A Wizard Liz, se você não conhece, ela é uma youtuber. Ela também é influenciadora. Ela tem mais de 8 milhões de seguidores no YouTube dela. E ela cria conteúdos relacionados a amor próprio, autoestima, relacionamentos. Inclusive, eu gosto muito do conteúdo dela. Não são todos os vídeos que eu concordo e com tudo que ela fala, mas tenho certeza que ela foi uma das pessoas que criam vídeos que me influenciou muito, tá aqui falando com vocês. E que eu vejo que ajuda muitas mulheres. Pode ser que você já tenha esbarrado com o vídeo dela ou goste também dos vídeos dela. Nessa última semana, a Liz passou por um desafio bem doloroso e foi exposto tudo isso. Ela foi traída durante a gestação do seu primeiro filho com o atual / ex agora marido dela. E mesmo nesse momento tão vulnerável, ela escolheu não se esconder. Muita gente, inclusive alguns haters, correram pra dizer que ela era incoerente, que ela falava de amor próprio e mesmo assim foi traída, que ela dizia que se você se amasse, você ia atrair o parceiro certo. Muitas das coisas que eu particularmente acredito. E agora, com tudo isso que tinha acontecido, se provava o contrário. Mas o que eu vi foi exatamente o oposto. Eu vi muita coerência, eu vi verdade. Vi uma mulher que mesmo grávida, magoada, exposta, ela se manteve firme no que ela acredita. Ela tomou uma decisão e saiu da relação. De acordo com o post dela, ela disse que nunca criaria narrativas falsas na rede social. E aí ela falou, né, que o marido dela estava conversando e combinando para sair com uma menina do Snapchat, ele criou uma conta falsa e que ela ia vender o anel de noivado dela em torno de 100 mil dólares, tá, gente? E iria doar para as mães solteiras. Enfim, achei coerente
Achei coerente com tudo que ela fala e ela ensina. Se vocês perceberem, quando nós assistimos os vídeos do ex dela, né? Os vídeos quando eles estavam juntos, ele sempre falava o quanto ele amava ela, o quanto ele era fiel a ela, o quanto ele estava feliz com ela. Então ele passava uma certa segurança ali. Claro que sabendo dessa conversa pode ser que você olhe de novo os vídeos e encontre um olhar estranho, um jeitinho meio assim, quieto, escondendo algo, mas o que ele falava e o que ele demonstrava, na maior parte das vezes, é que ele estava extremamente feliz e tinha encontrado a mulher da vida dele. Aqui entra um ponto muito importante. Nem sempre o que parece seguro é confiável. Eu não tô falando aqui para alimentar a crença de que todo mundo trai, ou de que homem trai mesmo, ou de que mulher é assim mesmo, seja a crença que você estiver aí no momento. Muito pelo contrário. Esse pensamento de que todo mundo será traído alguma vez é muito limitante. Mas você pode estar se perguntando, então, como lidar com isso? Com o choque de perceber que alguém que dizia te amar, do nada vai lá e troca mensagens com intenção, né, de alguma coisa com alguém. Esse é um dos tipos de dor mais confusos, porque mexe um pouco com o seu senso de realidade. E você começa a duvidar da sua intuição, da sua capacidade de confiar e até mesmo da sua própria memória. Porque você fica se perguntando, tá, quando que eu não percebi? Quando que eu não reparei? O que eu deixei de lado? Qual red flag eu perdi? E a sua mente começa a gritar, mas ele dizia que me amava. E o coração fala, mas não era amor. Se te traía e não falava, né? Tava escondendo. E é nesse momento que a reconquista de si mesma precisa começar. Seja qual a sua condição atual, como for que você decida fazer, você vai precisar entender que você não falhou por acreditar no amor. E isso é importantíssimo para você se manter seguro e confiante. Que quem errou com você foi o outro, por estar mentindo ou enganando. Você também vai ter que se ensinar que confiar não é um erro, senão você não vai viver em paz, sempre desconfiada, sempre insegura, ou com medo de relacionamentos. Na verdade, confiar é uma virtude. E se a pessoa errou com você, a gente vai ter que criar essa história de que, infelizmente, né, entre aspas, pior para ela. Ela perdeu uma pessoa confiante, segura e que acredita no amor. E você vai ter que caminhar com essa ideia de que, beleza, essa pessoa não estará comigo, porque ela não tem os mesmos valores. Mas eu acredito que a vida vai me trazer alguém que tenha os mesmos valores que eu, porque eu me mantive íntegra. Eu não precisei ir lá e revidar, né, para mostrar que eu sou fera e que eu também sei fazer ruim. Porque as pessoas que revidam ou as pessoas que se vingam na mesma moeda, elas só estão mostrando quem elas são de verdade. Para mim, vingança é igual ser. Se você está aproveitando uma situação para se vingar, você só estava esperando que isso acontecesse para mostrar quem realmente você era. E a Liz mostrou o quanto de amor ela tem dentro dela. Ela tomou uma decisão, saiu do relacionamento. Ela expôs isso porque já era muito exposto o relacionamento dela, mas em seguida ela já postou que não precisa ter hate ou mensagens de ódio pro marido, ex-marido dela, porque ela estava em paz com isso, ela não vai perdoar no sentido de voltar com ele, né? Mas que ela já estava seguindo os conselhos dela, que era olhar para ela e estar ao lado dela ali, né? A traição dói, mas ela também revela quem o outro é e quem você é diante de situações desafiadoras e difíceis. E é assim que nós conhecemos a nós mesmas. A traição nos ajuda a perceber onde nós estávamos nos abandonando, nos deixando ou trocando a nossa vida por uma idealização. E você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu vou fazer isso? Depois de confiar na pessoa, e eu juro, Laís, eu não tinha visto nenhuma red flag nele, ele sempre me passou segurança, confiança. Como que eu vou me reconstruir? E para isso nós teremos que cultivar hábitos de amor próprio. Uma parte muito importante, principalmente para as mulheres, é que você cuide da sua parte financeira com muita consciência, que você aprenda a economizar, investir desde muito cedo.
Se você acha que você já perdeu o tempo e que não dá mais para você aprender, nunca você estará perdendo tempo. Se você já está com 40, 50, 60, 80 anos, saiba que ainda tem como você cuidar da sua parte financeira, porque nada mais, nada menos é que uma organização do que você recebe, do que você vai juntar para sonhos. Talvez você tenha um sonho que você queira realizar daqui a um ano. Um ano dá para realizar um sonho e é de pouquinho a pouquinho, é uma escada de cada vez. Então não deixe de cuidar da sua vida financeira. Você também terá que juntar tudo isso uma autonomia emocional. Então lidar com as suas emoções, os seus sentimentos, aqueles que você julga um pouco ruins e quer esconder para debaixo do tapete. Lidar com eles, aprender a se abraçar, a chorar com você, a sentir raiva, mas mesmo assim você vai estar ao seu lado. E por último, aprender a criar uma vida onde o amor seja um complemento, não um pilar principal. O amor romântico, o relacionamento, ele é só mais uma área da sua vida. Você ama seu trabalho, você ama seus amigos, você se cuida, seu corpo, mente e lá dentro também tem um relacionamento amoroso. Se você quiser aprender como fazer isso de forma prática, objetiva e também cheio de ensinamentos, como eu aplico no meu dia a dia isso, como eu faço o que eu chamo de momento presente, eu te convido a entrar no Reconquiste-se e conhecer mais desse treinamento. Eu vou deixar ele aqui na descrição. E esse é o caminho da reconquista. Não para trazer alguém, mas voltar para si. E por último, quero falar sobre a Hailey Bieber. A Hailey Bieber saiu recentemente na capa da revista Vogue e o marido dela, Justin Bieber, postou nas redes sociais a foto dessa capa, porém com uma legenda um pouco intrigante, digamos assim. E na legenda ele estava contando sobre uma briga que eles tiveram e que uma vez ele disse para ela que ela nunca estaria na capa da Vogue. E ele mesmo falou que isso foi feio e pediu desculpas e que ela provou que ele estava errado. Essa legenda gerou um bafafá que deu o que falar na internet. Primeiro, por ele ter falado que a mulher dele, a pessoa que ele diz que ele ama, nunca estaria na capa da Vogue. Segundo, por ele ter postado isso num dia tão especial e momento tão especial para a carreira dela. Por que ele foi expor uma briga e uma frase grotesca que ele teve justo no dia que ela estava na capa? Era o dia para ela, era o momento dela ali. E isso abre discussões para muitas coisas de machismo, de homens que não suportam o sucesso da mulher que está ao lado deles e muitas outras coisas. Apesar de na legenda ele reconhecer que foi cruel, os comentários não paravam, tanto do lado de como assim você falou isso pra sua esposa ou pra pessoa que tá do seu lado, e por outro, ué, mas meu, agora é o momento dela, para de postar essa legenda, olha a legenda que você postou, cara. E aqui eu não quero ir muito a fundo e julgar sobre isso, mas eu quero falar com você. Talvez você já ouviu algo parecido das pessoas que você mais ama. A diferença é que dentro de um relacionamento amoroso, você tem a escolha de sair. E dentro de um relacionamento familiar, você também tem a escolha de não se manter tão próxima ou próximo a essas pessoas. Principalmente se elas não entendem o seu limite. Se você já passou, já falou que não gosta, já falou que não quer ouvir isso, que não quer que falem do seu corpo, por exemplo, e essas pessoas não sabem respeitar esse limite, cabe a você não se colocar mais nessas situações ou aprender a não deixar isso gerar um gatilho dentro de você. Mas eu sei que quando é uma pessoa que a gente considera e ama, é claro que isso pode doer muito e gerar algum gatilho. Principalmente se essa pessoa disse que você não ia conseguir seus sonhos ou que você não merecia os seus sonhos, que era tarde demais ou que você não era capaz. Às vezes essa pessoa disse num momento de muito estresse, de muita cobrança, de muita tristeza e nem percebeu que isso te machucou. Mas eu quero que vocês reparem que apesar de errado, digamos assim, e de ruim, a Hailey não deixou que essa frase virasse verdade. Mais do que isso, ela transformou provavelmente isso num combustível em algum momento da vida dela. E aqui vem um ponto muito importante. Eu não tô falando aqui sobre a gente romantizar esse erro, tá? E falar, não,
ótimo, que bom que isso aconteceu, porque agora olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. Mas reconhecer que em toda relação terá momentos onde a gente pode ser machucada ou machucar alguém. E nesses momentos, o mais importante é como lidar com isso. Você pode escolher carregar essa frase para o resto da sua vida como uma ferida, ou pode transformar isso em foco, em ação, em uma frase que diz: ok, entendo que você duvida de mim, que você não apoia o que eu estou fazendo, mas eu vou continuar aqui no meu caminho porque eu sei que eu vou chegar. E você não precisa falar para essas pessoas isso. Você precisa falar para sua mente, para o seu corpo. Isso serve para você acreditar cada vez mais em você, conseguir sustentar quem você quer ser e conseguir sustentar principalmente quem você é para decidir se você quer ou não estar com essa pessoa. Porque se você convive com alguém que te limita em palavras, que invalida seus sonhos, talvez seja a hora de olhar para dentro e se perguntar: até quando eu vou me calar para manter em paz? E se vocês não sabem, eu também tenho vários sonhos. E em alguns momentos fui invalidada muito pelos meus familiares, mas eu e meu marido, a gente conversa muito sobre tudo que a gente quer construir na nossa vida. E tem algumas vezes que tanto eu quanto ele falam um pro outro: esse tá longe da nossa realidade, né? A gente não tá falando por mal naquele momento. A gente tá com muitas crenças limitantes de que aquilo é muito difícil. E se eu quero construir algo na minha vida, eu vou falar comigo mesma: ok, ele acha que isso é muito longe e ele vai ter que falar isso pra mim. Ok, ela acha que isso é impossível ou que isso não vai dar, mas eu vou continuar aqui construindo o que eu quero construir. Porque eu não preciso provar pra ele ou ele me provar que eu tô errada. Mas a gente tem que fazer por nós, pra gente construir isso. E nem sempre a outra pessoa também vai estar livre de crenças limitantes. Claro que é diferente do que o Justin falou, né? O Justin, ele, de certa forma, menosprezou a Hailey ali. Ele falou: você nunca vai ser capa da Vogue. Então, não foi uma crença limitante de não vamos alcançar algo ou é muito difícil chegar ali. Ele simplesmente rebaixou um pouco ela. Então, por isso o conflito tão grande em torno dessa frase. Mas a reconquista começa quando você dá mais valor ao seu trabalho, ao seu jeito, ao seu estilo, às suas crenças, à sua essência, do que as opiniões das outras pessoas. O que essas histórias nos ensinam vai muito além de fama e relacionamento. Elas falam de escolhas, de identidade, de coragem. A Virginia nos ensina que terminar um relacionamento, mesmo quando as coisas estão aparentemente saudáveis, é um ato de amor próprio e respeito. Que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de verdade. A Wizard Liz nos mostra que amor próprio de verdade não é um discurso bonito, é uma prática diária e são ações que nós temos no nosso dia a dia, mesmo quando nós estamos despedaçadas. E a Hailey nos lembra que devemos acreditar em nós mesmas, mesmo quando as pessoas que mais amamos não acreditam. Essas mulheres, elas caíram, mas elas não se perderam. Provavelmente elas sentiram e sentem essa dor, mas elas não se abandonaram. E em algum momento, para elas conseguirem tudo isso que elas conseguiram, elas precisaram se escutar, se olhar e se abraçar. E talvez esse seja o verdadeiro sucesso. Não é sobre manter as aparências perfeitas, mas sobre ter coragem de recomeçar. Você não precisa esperar uma ruptura dolorosa para se reconectar e se reconquistar diariamente. Mas se ela vier, que ela sirva como um portal, como um ponto de virada, como um convite para você voltar para dentro de você. Se você já viveu uma dor parecida, se já se calou para manter um amor, ou se já acreditou que não era boa o suficiente, eu tenho um convite para você. O treinamento Reconquiste-se é um espaço para você aprender a olhar para dentro e para você decidir do seu coração e não mais dos seus traumas ou medos. Você olhar para suas dores e tomar decisões mais coerentes com a vida que você quer viver. Para você aprender na prática a se tornar sua melhor amiga. Você não precisa ser famosa, rica ou perfeita para se escolher. Você só precisa decidir e dar o primeiro passo. Se esse vídeo te tocou, comenta aqui o que você merece estar decidida a construir na sua vida a partir de agora. Eu vou estar lendo vocês nos comentários e deixe seu like e compartilha com quem precisar.
Nos vemos no próximo vídeo.